Há quase 40 anos atrás, o Bolsonaro foi preso pela primeira vez e daí começou a sua carreira política. Vamos ver aqui a matéria que trouxe a Folha de São Paulo, que diz assim, ó: a primeira vez que ele foi detido, há quase 40 anos, marcou o começo da sua ascensão como liderança entre militares, provocando uma mobilização nos estratos inferiores do exército que culminaria com sua entrada na política. O estopim foi um artigo que o então capitão publicou em setembro de 1986 na revista Veja, em cujo título dizia: o salário está baixo. Descontentes e sem perspectivas, os cadetes estão abandonando a Academia das Agulhas Negras. Vamos ver aqui, nós temos uma imagem do artigo que ele publicou na revista Veja. Olha aqui, ó, ponto de vista: o salário está baixo, capitão Jair Messias Bolsonaro. Descontentes e sem perspectivas, os cadetes estão abandonando a Academia das Agulhas Negras. Já querendo um melhor salário ali para os militares, isso daí. A última frase do artigo era o lema do grupo militar anticomunista Centelha Nativista, surgido entre os paraquedistas, que, como ele, que décadas depois ficaria conhecido como o slogan de suas campanhas à presidência: Brasil acima de tudo. Olha aí, da onde vem o lema do Bolsonaro. A transgressão foi punida com 15 dias de prisão, num quartel da Vila Militar do Rio, bairro onde Bolsonaro servia e morava. Em vez de enquadrar o indisciplinado, a pena incendiou a caserna, como demonstram reportagens da época e relatórios do próprio Exército. Num prontuário do Bolsonaro no Centro de Informações do Exército, o CIE, foi registrado que, dia depois da publicação do artigo, 23 esposas de oficiais reuniram-se na Praça Gentibúrcio, repetindo procedimento tentando dias antes na Vila Militar. Objetivaram a remessa de uma carta ao senhor ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, em solidariedade ao epigrafado Bolsonaro e reivindicando melhoria de vencimento para os militares. É interessante que isso aqui vai ser na Folha de São Paulo, da época de 3 de setembro de 1986, como o caçarolaço militar. Quer ver? Vamos ver aqui com vocês justamente isso daí. Olha aqui, ó, na Folha de São Paulo da época, quarta-feira, 3 de setembro de 1986, e aqui na parte do painel vem justamente falando disso. O caçarolaço militar. A punição imposta ao capitão Jair Messias Bolsonaro, que em artigo na revista Veja protestou contra os baixos salários nas Forças Armadas, estabeleceu entre seus colegas de farda uma cadeia de solidariedade que preocupa o pessoal de Brasília. Ontem, por exemplo, foi necessário muita habilidade para impedir que circulasse no Rio um manifesto assinado por outros 300 capitães do Exército. 300 capitães do Exército, quase uma nova intentona. Também não foi fácil demover as mulheres de oficiais subalternos de promoverem uma mini passeata pelo interior da Vila Militar ao som de caçarolas. Cara, isso aqui fiquei impressionado. 300 capitães do Exército. Manifesto de apoio. E aí o Exército, claro, impediu de ir para frente isso daqui, mas tinha bastante apoio, hein? Não pode se dizer que não. E esses carinhas hoje, a maioria, coronel, general e tudo isso daí. Pensar que é de 86. Então, Bolsonaro fez escola em outubro, mês seguinte à sua prisão. Outro capitão, Sadom Pereira Filho, também foi preso por reivindicar melhores salários. Um ano depois, o capitão Luiz Fernando Walter de Almeida teve a mesma punição por ter invadido a prefeitura de Apucarana e ter lido um manifesto cobrando melhores soldos. O jornal Globo noticiou em outubro que, uma semana depois de ser preso, Bolsonaro recebia cerca de 150 telegramas de solidariedade disparados de todas as regiões do país, entre os quais um do general Newton Cruz, ex-chefe do CNI, e outro do coronel Sebastião Curió. Cara,
de general e de coronel ele recebeu afagos. O general Acrísio Figueira, comandante da brigada paraquedista, afirmou: apesar do Bolsonaro ter ferido os regulamentos, seu artigo me pareceu ponderado e sem críticas aos seus superiores. Na verdade, ele parece ter querido assumir a defesa da Academia Militar das Agulhas Negras enquanto instituição. Cara, até o outro general aqui defendendo ele. Até um relatório do CIE de 25 de setembro destacou um aspecto positivo para o Exército do artigo Bolsonaro. Colaborou, de certa forma, para desfazer junto ao público externo uma antiga ideia de que os militares são bem remunerados e gozam de mordomias. Quanto às consequências do ato praticado pelo epigrafado, todos já esperavam a punição que lhe foi imposta, uma vez que feriu os dois sustentáculos básicos da carreira militar, a disciplina e a hierarquia. Ou seja, o exército puniu Bolsonaro porque ele cometera uma transgressão clara aos seus regulamentos e princípios. Mas até ali não havia disposição institucional para aumentar o castigo, com a expulsão da corporação, por exemplo. A situação mudou quando a Veja revelou que o capitão contara à revista sobre um plano para explodir bombas relógios em unidades militares do Rio, se o governo não aumentasse o salário. Daí, né, falou demais, né, Bolsonaro? Como sempre. Segundo Bolsonaro, disse a repórter Cássia Maria, seria só algumas espoletas, apenas explosões pequenas, para assustar o ministro Leônidas. Só o suficiente para o presidente José Sarney entender que o Leônidas não exerce nenhum controle sobre sua tropa. Pelo jeito exercia, né? Leônidas deu início crédito a Bolsonaro e desconfiou da revista. Até que a Veja mostrar os croques em que o capitão rascunhara o plano das bombas. Nossa. O ministro passou então a agir para expulsar Bolsonaro do exército. Teve êxito parcial quando o Conselho de Justificação, uma espécie de tribunal militar, condenou o capitão por mentir ao longo de todo o processo e revelar comportamento aético e incompatível com o pudor militar e o decoro da classe, ao passar à imprensa informações sobre sua instituição. Numa prova de que já gozava de prestígio entre alguns figurões militares, Bolsonaro foi absolvido pelo Tribunal Militar aqui. Em 30 de junho de 1988, logo em seguida a sua absolvição, em menos de 2 anos após a prisão, o Jornal do Brasil estampou a notícia: capitão das bombas vai agora disputar a eleição. Deu até notícia pro cara. Dias depois, no mesmo jornal, Bolsonaro explicou por que era o candidato a vereador. Depois de perceber que tudo nesse país depende de uma decisão política, resolvi abdicar da carreira militar. A classe militar foi a última a acordar. Você vê os metalúrgicos fazendo greve? Eles estão fazendo política. Cara, nisso daqui o Bolsonaro está extremamente certo. Ele tentou ali, digamos, pela via militar, tentar fazer alguma coisa para subir os salários e viu que não era por ali. Já estava terminando o período militar, justamente, José Sarney é o governo de transição. Então, terei que ir para a política. Segundo um informe do CI, o eleitorado potencial do capitão era o público interno descontente com os vencimentos. Cara, 300 capitães é muita coisa, hein? Em novembro de 1988, aos 33 anos, Bolsonaro foi eleito vereador do Rio pelo Partido Democrata Cristão, Imael, e passou automaticamente para a reserva remunerada. O embate com Leônidas deixou sequelas, e por anos Bolsonaro seria proibido pelo comando do exército de entrar em unidades, uma proscrição que levaria muito mais anos para ser revertida. Está aí então, primeira vez que o Bolsonaro foi preso, agora possivelmente vai ser preso novamente. Não sei se continuará com a sua prisão. Na verdade, ele está preso, né? E primeiro foi colocado na tornozeleira. Está em prisão domiciliar. E não sabemos se continuará preso ali ou será levado para a Polícia Federal igual o Lula ou será preso em algum quartel. Prisão comum possivelmente não vai levar. É difícil um presidente pegar uma prisão comum, até que seria
inapropriado pelo cargo que exerceu, mas possivelmente ele vai ser preso nesse julgamento, porque apesar de eu achar que ele tentou dar um golpe, como eu vou colocar em outros vídeos aí, a gente vai fazer mais detalhado sobre isso, mas a gente sabe também que os juízes que o estão julgando já o sentenciaram, não é um julgamento imparcial. Então, agora vai passar pela sua segunda prisão, e essa pode ser muito mais pesada. É isso daí, sou o Gessé Santiago e te vejo no próximo vídeo.